Olá, graça e paz. Hoje, o capítulo 13 de Atos é onde nós vamos ter mais uma vez o nosso devocional. Eu quero, desde o início desse capítulo, lembrar a importância dele no contexto da igreja primitiva e também no contexto da igreja contemporânea, porque a primeira equipe é enviada para um campo missionário, a primeira equipe missionária oficialmente enviada. E isso é enviado por uma igreja que não era a igreja de Jerusalém, onde a igreja começou. Isso nos chama muito a atenção, que a igreja de Antioquia, ela ora, jejua e envia Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, ainda mais conhecido como Saulo nesse período, para uma obra missionária. O versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ora, aqui, além de Barnabé e de Saulo que foram enviados, haviam muitos outros homens de Deus na igreja de Antioquia. Isso demonstra que era uma igreja muito crescente, muito viva, uma igreja pujante, onde também tinha um coração disposto a cumprir o ID do Senhor Jesus. E me chama a atenção um nome aqui, que talvez ao ler a Bíblia passa desapercebido, que é o de Manaém Colasso de Herodes. Esse nome, se nós não prestarmos bastante atenção, ele fica sem significado, mas ele tem muito significado pelo fato de a quem se referia, de quem se tratava. O interessante deste nome, desta pessoa, deste homem, é que Colasso significava alguém criado junto, alguém que era irmão de criação. Então, Manaém, Colasso de Herodes, era um irmão de criação de Herodes. O que me chama a atenção? Me chama a atenção que Herodes, com toda a liderança, perseguia a igreja, mas no seu contexto familiar, do próprio palácio, alguém se converteu. E esse que se converteu é Manaém, que era irmão de criação de Herodes. Então, diante ou dentro de uma grande perseguição, alguém do palácio real se converte. Por que isso nos chama a atenção? Principalmente pelo fato de que naquele período, quando alguém se convertia, tomava uma decisão radical na sua vida, como hoje acontece em alguns países onde a pregação do evangelho é proibida. No Brasil não temos esse problema, mas nesse período aqui, quando alguém de uma família se convertia, essa pessoa era de certa forma discriminada. E esse homem se converteu e de certa forma está em evidência aqui no texto, porque está em evidência aqui os líderes que haviam na igreja de Antioquia. Ok? O versículo 2 e 3 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Interessante também que o versículo 2 começa dizendo que servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse a eles. Eles estavam tendo uma vida normal de igreja, servindo ao Senhor normalmente, fazendo aquilo que eles faziam sempre, reunindo nas casas, compartilhando o pão de casa em casa, orando, tendo os cultos grandes normalmente. Então eles estavam fazendo a vida normal da igreja, mas eles estavam também em oração e jejum. E com isso o Espírito Santo, na vida normal da igreja, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo orienta, inspira,
e manda que eles separassem 2 homens daquela equipe maravilhosa que tinha para serem enviados a um campo missionário. E separam Saulo e separam também Barnabé. Barnabé está o nome dele em primeiro lugar. Isso nos faz entender que nessa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Barnabé era o líder. Ele estava liderando então. Barnabé que antes havia consolidado Saulo, ajudado Saulo no seu processo de conversão, de fortalecimento, de firmeza. Agora ele sai com Saulo ou Paulo para o campo missionário e eles e tem como líder Barnabé, certamente porque o nome dele vem em primeiro lugar, não é? Esta equipe missionária, Barnabé e Saulo, também agregou a ela mais uma pessoa, tornou-se um trio. Quem era o outro? O outro era João Marcos, que era primo de Barnabé. João Marcos era primo de Barnabé. E do versículo 4 ao versículo 15, eles já em outro lugar agora, ministrando a palavra de Deus, eles passaram por várias regiões, vários lugares, eles encontram com um mágico chamado Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus. Esse era o significado do nome dele. Bar significa filho de Jesus. Bar Jesus, filho de Jesus. Tinha Bartimeu, filho de Timeu. Então, esses são significados importantes para a gente aprender também. E naquele lugar, naquela cidade, diz o contexto do 4 ao 15, que havia um procônsul. Procônsul era um governador de uma província. E esse procônsul se interessou muito pelo evangelho. Ele se interessou pela pregação de Barnabé e de Saulo. E os que os missionários estavam ensinando, ministrando, chamou muita atenção, tanto do mágico como também do procônsul. Mas o mágico ficou, de certa forma, enciumado e começou a fazer de tudo para dissuadir o procônsul do evangelho. Aqui nós já fazemos uma aplicação. Na nossa vida cristã, haverá sempre pessoas, situações, sentimentos, pensamentos querendo nos tirar do caminho, ou querendo nos afastar do propósito de Deus para com a nossa vida. Nessa situação foi um mágico, mas em nossas situações podem ser outras coisas. Pode ser uma adversidade, pode ser uma situação difícil, uma dificuldade, pode ser uma pessoa e pode ser até, de repente, alguém dentro do próprio contexto da igreja, pode ser alguém da família, mas assim era a situação desse procônsul, ele teve que enfrentar esta situação. E o apóstolo Paulo, ainda mais conhecido como Saulo, aproveita a oportunidade que ele havia tido ali numa sinagoga. Ele chega na sinagoga agora, que reunia aos sábados. Paulo também, como judeus, ia à sinagoga, e ele chega ali, reúne-se com as pessoas, ele faz parte da reunião da sinagoga, calado certamente, mas era costume da sinagoga em um determinado momento dar oportunidade a alguma das pessoas presentes para se manifestar em relação à palavra. E quando o líder da sinagoga perguntou se alguém queria usar a palavra, Paulo se levantou e começou então a falar coisas interessantes, coisas maravilhosas da palavra de Deus. Nesse momento eles estavam em outra cidade já era a cidade de Antioquia da Pisídia. Naquele período existia cerca de 16 cidades com o nome de Antioquia, porque era uma homenagem a um pai de um rei, e esse pai se chamava Antíoco. Então várias cidades chamavam Antioquia. E no Novo Testamento, se não me engano, são 3 ou 4 Antioquias que são citadas. Muitas das vezes nós não sabemos qual está referindo se não tivermos maior critério no estudo. A igreja de Antioquia, a cidade de Antioquia, onde estava Paulo e Barnabé,
que a igreja os enviou era a Antioquia da Síria. Agora eles estavam numa cidade chamada Antioquia, que era a Antioquia da Pisídia, em outro lugar, e ali ele estava ministrando a palavra de Deus. E do versículo 16 ao 41, ele ministra a palavra trazendo entendimento, trazendo revelação de uma maneira histórica e muito profunda. O apóstolo Paulo, que era um judeu, que era um mestre, que foi criado e formado aos pés de Gamaliel, ele que sabia muito da história bíblica, dos profetas, o apóstolo Paulo sabia muito dos textos dos patriarcas, do Antigo Testamento, da lei, ele era mestre em tudo isso. Ele tinha conhecimento teológico, intelectual, bíblico, e ele tinha também o conhecimento da pessoa de Jesus. As duas coisas são fundamentais: conhecer a palavra e conhecer o poder de Deus. É o que o Senhor Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E os judeus conheciam muito o Pentateuco, mas eles não conheciam de fato o poder de Deus em relação à pessoa de Jesus Cristo. Eles não tiveram entendimento, a revelação de Jesus. E o apóstolo Paulo começa a discorrer desde o Egito, desde a entrada do povo ao Egito, desde que desceram um pouco mais de 70 pessoas para o Egito, e daí saíram depois 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. Ele fala de tudo isso, do crescimento do povo judeu no Egito, da provisão de Deus, fala de José, fala do crescimento, fala também depois da perseguição, de que foram escravos, tornaram escravos, fala dos 40 anos no deserto que passaram até Canaã, da entrada em Canaã. Ele passa pelos juízes, profetas, e ele fala dos reis, e ele assim passa, de certa forma, ele faz um resumo muito grande de toda a história do povo judeu até chegar na pessoa de Jesus Cristo. E quando chega na pessoa de Jesus Cristo, ele enfatiza tudo aquilo que nós sabemos, né? Que Jesus foi prometido, havia promessas sobre Jesus desde o início, que Jesus nasceria, que Jesus morreria, que Jesus seria rejeitado, que Jesus morreria, mas também ressuscitasse. E ele falou tudo isso, essas coisas maravilhosas, tremendas sobre a pessoa de Jesus. O foco da pregação de Paulo, embora ele tenha dado um verdadeiro passeio, feito uma verdadeira viagem nas passagens, na história bíblica, o seu foco foi sempre a pessoa do Senhor Jesus. Assim também devemos ser nós. Nosso foco tem que ser sempre Jesus. Devemos conhecer o máximo que pudermos da história, da teologia, mas jamais tirar os nossos olhos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E os versículos seguintes nos ajudam a entender e a perceber aqui algumas coisas interessantes que eu gostaria de destacar da pessoa de Jesus. Versículo 22 e 23, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele menciona, ele diz: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse. Ele falou primeiro de Saul, mas Saul sendo tirado, levantou Deus Davi. E ele começa a falar coisas tremendas sobre Jesus. E Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O versículo 23. E da descendência deste, de Davi, ele estava falando, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Aleluia. O 27 e o 28. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Olha só, está falando dos homens, dos judeus, que todos os sábados reuniam, liam os livros dos profetas, mas eles não conheciam e não tinham entendimento
das profecias. Sabiam que existiam as profecias, mas quando chega o momento do cumprimento, eles não percebem o cumprimento da profecia. E embora não achasse nenhuma coisa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então eles ignoraram completamente a revelação da palavra de Deus, as profecias bíblicas em relação a Jesus, embora estivessem sempre esperando o Messias. Mas eles esperavam um Messias diferente, com outras características, que viesse resolver problemas diferentes. A ideia deles era que viesse o Messias para reinar em Israel simplesmente e fisicamente. Mas o reino de Jesus era um reino celestial. Haverá um momento que Jesus virá para reinar os 1000 anos com a sua igreja e vai implantar o seu reino, o seu reinado em Jerusalém. Mas isso é um cumprimento das profecias escatológicas. Até então, o Messias viria para servir, para morrer, ressuscitar, voltar para os céus e depois levantar a igreja. E esse aspecto os judeus não entenderam, não compreenderam. Por isso João disse que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E ele foi então dado também aos gentios. Primeira preferência seria os judeus. É claro que Deus também salvaria os gentios através de Jesus, mas na primeira mão os judeus. Mas a maioria dos judeus rejeitaram o Senhor Jesus. E o versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. O apóstolo ainda fala do Salmo 2, o Salmo número 2, que fala da pessoa de Jesus Cristo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, as profecias se cumprindo, não é? Salmos também é um livro profético. Ele é um livro com característica poética, mas nele também tem profecias, principalmente sobre Jesus. E o versículo 34, ainda sobre Jesus. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Olha só, está falando da ressurreição de Jesus e que ele jamais voltaria à corrupção. No nosso contexto de vida hoje, corrupção significa simplesmente uma questão financeira, principalmente no nosso meio político. Mas o que a palavra de Deus está falando, o profeta está falando, aqui o apóstolo Paulo está falando dessa corrupção, é da corrupção da morte, da corrupção do corpo, né? Está falando que da degradação do corpo, da putrefação do corpo, está falando de um corpo ser destruído através da morte e do sepultamento. Mas Jesus não, ele embora passou pela morte, o seu corpo não ficou na morte. Ele ressuscitou e recebeu um corpo novo, um corpo glorioso, um corpo poderoso e um corpo incapaz de decompor-se. E é disso que está falando, não experimentará corrupção, é que não vai decompor, não terá decomposição o corpo de Jesus. E isso significa que jamais voltará a morrer. Esse é o corpo que nós também, como igreja, receberemos. Receberemos esse corpo glorificado, receberemos esse corpo que também não vai sofrer decomposição, esse corpo com a volta do Senhor Jesus e com o fim de todas as coisas, o nosso corpo novo, glorificado, jamais morrerá. O versículo 38 e o 39, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo que crê é justificado, de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Glória a Deus. Se nós fôssemos depender de cumprirmos a lei, como os judeus procuravam fazer para sermos justificados,
nós não podíamos de maneira alguma herdar a salvação, mas graças a Deus por Cristo Jesus. E o apóstolo está falando, vocês não puderam ser justificados e jamais vão conseguir ser justificados através da lei. A lei é incapaz, só mesmo a graça do Senhor é capaz de dar ao ser humano pecador a justificação, que ela é por fé e pela graça no sacrifício e na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuando aqui para chegarmos à conclusão do 44 ao 51, os judeus agora perseguem a Barnabé e a Saulo. E assim viviam eles, não é? Em Jerusalém e depois também no campo missionário, sendo perseguidos, sendo maltratados. Mas o versículo 52 é que eu quero enfatizar, concluindo a nossa meditação. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Isso que nos chama a atenção agora, que não considerando tantas perseguições, tantas dificuldades, tantas lutas, os discípulos estavam alegres, os discípulos estavam felizes, os discípulos estavam transbordantes do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Voltando lá no início do capítulo, porque eles serviam a Deus em oração, porque eles serviam a Deus em jejum. Queridos, nós estamos vivendo dias também difíceis, mas nós podemos ser cheios do Espírito Santo se nós continuarmos servindo a Deus em oração, em jejum, em comunhão com Ele, em comunhão uns com os outros e aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Eu quero concluir este estudo deste dia, do capítulo 13, orando por você mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço pela vida destes homens de Deus, Barnabé e o apóstolo Paulo, e também João Marcos, Senhor. Te agradeço pela vida de todos eles e pela palavra escrita que temos e podemos meditar nela. Te peço agora que o Espírito do Senhor aplique nas nossas vidas, Senhor. Aplique em nós a tua vontade e o teu poder e cumpra-se a tua palavra na vida de todos nós. E todos sejam cheios do Espírito Santo e cheios de alegria em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado e até o capítulo 14.